Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Que alegria nós estarmos aqui mais um dia do nosso desafio 100 dias que podem mudar a sua vida. Chegamos ao nosso dia de número 34. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. A nossa leitura de hoje foi Mateus 28, Deuteronômio do 13 ao 18 e Jó do 10 ao 12. E aqui nós aprendemos três grandes verdades nesses textos. Nós aprendemos que a vitória de Jesus sobre a morte. Nós aprendemos o chamado para viver na verdade de Deus. Nós aprendemos que a luta humana para entender o sofrimento. A ressurreição, meu irmão e minha irmã de Jesus, prova que Deus tem a última palavra sobre a vida, nos ensinando e nos mostrando o que é viver para Jesus, o que é viver para Deus. No livro de Mateus, no capítulo 28, nós aprendemos que a morte não venceu sobre Jesus. Mateus 28 narra o momento mais glorioso da história do Evangelho. Ele narra a ressurreição de Jesus. Ele narra o depois da cruz, o depois da dor, o depois do silêncio, o depois do sábado. Sabe, teve um silêncio no sábado que eles não sabiam o que ia acontecer. Mas agora em Mateus 28 há uma narração do que aconteceu. Acontece algo extraordinário. Em Mateus 28, 6, nós vemos a seguinte passagem. Ele não está aqui porque ressuscitou. O anjo fala ali com aquelas mulheres que foram lá cuidar do corpo de Jesus. E dizem que ele não está mais lá, mas ressuscitou. A pedra foi removida, o túmulo estava vazio, Jesus venceu a morte e isso muda tudo, todo o contexto da história, tudo o que aconteceu. Se Jesus ressuscitou, então a morte não tem a última palavra. A última palavra vem de Deus. O pecado não tem a última palavra. O desespero não tem a última palavra. A ressurreição é a prova de que a esperança existe e a última palavra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Além de ser um texto glorioso, aonde nós vemos a ressurreição de Jesus, também é um texto desafiador, porque é um texto que nos desafia, é um texto que nos envia. E no final do capítulo de número 28, nós vemos Jesus dando uma missão ao povo dele, aos discípulos e também a nós. Mateus 28, 19, a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quem encontra o Cristo ressurreto recebe um chamado glorioso, que é levar essa mensagem ao mundo. Jesus, meu irmão e minha irmã, tem transformado a sua vida para que você seja um agente de transformação na vida de outras pessoas. Jesus resgatou a sua vida para que você resgate outras pessoas para viver esse amor supremo e sobrenatural que existe em Cristo Jesus. É isso que nós aprendemos em Mateus de número 20, capítulo 28. Depois a nossa leitura vai para Deuteronômio, capítulo 13 ao 18. E aqui nós percebemos que o Senhor continua falando com o povo. E nesses capítulos Deus alerta o povo sobre falsos profetas e falsas direções. O Senhor deixa claro que o povo deveria permanecer fiel à sua palavra, não desviar o seu coração. Mesmo que apareçam pessoas tentando desviar o coração deles, era para eles permanecerem fiéis. Isso nos ensina algo muito atual e muito importante. Nem toda voz que fala de Deus realmente representa Deus. Nem todo mundo que fala de Jesus realmente representa Jesus. Por isso precisamos conhecer a palavra. Por isso precisamos ler a palavra. Sabe, por isso precisamos aprender. O povo perece por falta de conhecimento. E o povo é enganado por falta de conhecimento.
Eu estou aqui com vocês já fazem 34 dias, falando, lendo a Bíblia juntos. Sabe, eu sei que isso aqui é um desafio puxado, longo, difícil, mas é para você aprender a conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra do Senhor que está sobre a sua vida. Então não desista, não pare, continue buscando, sonhando e vivendo aquilo que Jesus tem para você. Depois da nossa leitura foi para Jó, capítulo 10 ao capítulo 12. E aqui nós vemos Jó ainda sofrendo. E as pessoas não entendendo a dor de Jó, nem ele entendia a dor dele. Jó ele continua abrindo seu coração diante de Deus, continua abrindo ali o seu sentimento, ele expressa sua confusão, ele expressa a sua tristeza, a sua dor, ele não entende o motivo de tudo aquilo que ele está acontecendo com ele, mas algo muito importante acontece no capítulo de número 12, no versículo de número 10. Jó nesse capítulo reconhece algo poderoso. Olha o que está escrito lá: na sua mão está a vida e todo ser vivente. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à confusão mental, a não saber o que estava acontecendo, ele reconheceu a soberania de Deus. Ele reconheceu que Deus continua no controle, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à confusão, Deus continua no controle de tudo. Isso nos ensina que fé não significa, meu irmão, você entender, compreender tudo que você está passando, mas fé significa confiar em Deus, mesmo quando não entendemos. Se você não está entendendo o que você está passando, tenha fé e continue cumprindo aquilo que você tem que fazer. Então, o que nós aprendemos no dia 34, pastor? Nós aprendemos que Jesus venceu a morte. Nós aprendemos a ressurreição traz esperança para a vida. Nós aprendemos que eu e você precisamos permanecer firmes na verdade da palavra de Deus e que mesmo nas lutas, Deus continua no controle. Mateus nos mostra a vitória de Cristo. Deuteronômio nos chama a fidelidade. E Jó nos lembra que Deus continua soberano. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos permanecer fiéis à Tua presença, à Tua palavra. Possamos, ó Deus, continuar te servindo cada dia a mais. Deus amado, que mesmo diante da luta, mesmo diante da dificuldade, nós venhamos continuar a ter fé, sabendo que o Senhor fará o melhor para as nossas vidas. Jesus, nós te amamos, te exaltamos, e eu entrego a minha vida diante do Senhor e a vida de cada um que está assistindo esse vídeo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. E para você que chegou até aqui, escreva aí: a vitória é de Jesus. A vitória é de Jesus. Amém? E para encerrar, últimas palavras. O túmulo está vazio. A cruz não foi o fim. A morte não venceu. Jesus ressuscitou. E ele vive e está no meio de nós. Ainda há esperança para o perdido. Existe esperança para qualquer pessoa na face da terra. Esse foi o nosso dia 34 do desafio 100 dias que vão mudar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.